Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Vue. Eu sou o Matheus e esse é o canal Hora de Codar. E a gente está aí numa empreitada de um curso bem completo de Vue que no fim a gente vai criar um projetinho utilizando todos esses conceitos que a gente aprendeu na parte teórica do curso. E hoje a aula é sobre reutilização de componentes. A gente até viu isso durante o curso já, mas agora eu vou focar mais na parte de componentes sendo reutilizados de forma individual, que é bem interessante também. Então, antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo gratuito de qualidade para vocês. E também ativem o sininho para receberem aí os próximos vídeos desse curso e outros que a gente vai lançar ao longo do tempo. Aqui na descrição tu vai encontrar vários links importantes, como os nossos cursos da Udemy, o blog da Hora de Codar e também as nossas redes sociais, beleza? Então, dito isso, bora falar um pouco sobre reutilização de componentes. Coloco aqui que no Vue é comum essa ação de reutilizar componentes. Em outros frameworks que utilizam essa premissa de componentes também. Eu boto que cada componente será completamente independente, ou seja, se a gente ativar algo em um componente, não necessariamente a gente está ativando algo em todos que compartilham do mesmo arquivo. Né? A gente tem que entender que mesmo que os componentes venham de um arquivo único, eles são para o Vue identidades e entidades, na verdade, independentes, beleza? Então bota aqui que a gente pode ativar os métodos e mudar os seus dados assim que necessário. E isso de cada um deles, não necessariamente na mesma ordem ou em alguma ordem, mas da forma que o sistema precisa ser utilizado, tá? Eu boto que para utilizar esse recurso, basta invocar novamente o componente após a importação do mesmo. Ou seja, a gente pode copiar e colar 15 vezes a importação do componente em locais distintos e mesmo assim eles serão totalmente independentes uns dos outros, tá bom? Então bora ver isso na prática. Então, galera, estou aqui com o projetinho aberto, né, de Vue, tá? Eu vou fechar esse arquivo de múltiplos componentes e vamos trabalhar aqui no primeiro componente. Porém, primeiro eu vou criar o componente da reutilização. Então, vai ser o reutilização.vue. Vou chamar ele assim. A gente vai ter o template aqui. Nele, a gente vai ter uma div para envolver o componente todo, um button que vai ter um evento de clique, que vai chamar um método chamado ativar, tá? E eu vou ter um texto de clique aqui. Além disso, aqui embaixo eu vou ter um span que vai ter uma diretiva vshow quando um certo dado que é chamado de ativou ser true, vai aparecer um texto chamado ativado. Então, é aí que a gente vai ver a independência de componentes. Eu vou criar aqui a tag de script para poder fazer o setupzinho do componente, tá? Eu vou botar um nome de reutilização, beleza? E aqui eu vou dar um data que a gente vai ter o return de ativou como falso. Então todos começam com esse span aqui sendo não exibido, né? Ele vai ficar oculto no começo do componente. Vou criar o nosso methods de ativar, tá? E ele vai fazer algo bem simples. Ele simplesmente vai dizer que o this ativou é igual a o ao contrário do que está atualmente. Então, se o ativou tiver true, vai ficar false e vice-versa, beleza? Então, fechou. A gente tem aqui o componente de reutilização criado. Agora, a gente precisa importar ele aonde a gente vai utilizar. E vai ser aqui no primeiro componente. Então, vou importar um outro componente aqui. Import reutilização from reutilização, né? Vou botar que ele também está presente aqui na área de componentes. Então, a partir de agora, eu posso utilizar assim, ó, reutilização. E eu tenho esse componente com button aqui adicionado no meu componente maior, no componente pai, que é o primeiro componente. Então, vou ver isso no navegador. Ó, a gente tem aqui o clique aqui, que é exatamente o componente que dá o ativado, beleza? Então, eu tenho agora a possibilidade de inserir ele em diversas partes do meu componente. Não em sequência ou em algum lugar específico, mas onde eu quiser. Então eu coloquei em diversos pontos o componente para a gente experimentar mesmo essa questão de reutilização. Então cada um desses caras aqui, eles partem do mesmo arquivo, porém aqui para este componente, primeiro componente que eu estou utilizando, eles são entidades independentes. Como é que a gente pode atestar isso? É simples.
a gente pode simplesmente utilizar, né, o botão em cada uma das etapas, e olha só, ele vai ativando apenas os componentes que eu clico, e não todos, como talvez tu imaginasse, né, antes dessa aula. Então, cada um desses caras aqui vai ter a possibilidade de ser executado quando o usuário que está ou visitante do site quiser utilizar. Por exemplo, eu tenho cards aqui para adicionar produto ao carrinho. Poderia ser cada um desses caras aqui, um desses cards. Então ele vai poder ser reutilizado ou utilizado a partir do momento que o usuário queira adicionar o produto no carrinho. Então, se ele quer adicionar um, dois ou mais, ele vai poder fazer isso de forma independente. E aí o Vue vai entender isso, fazendo com que cada um deles responda na hora que for solicitado. E ainda, né, eu posso adicionar esse cara em outros componentes. Por exemplo, aqui, ó, eu estou utilizando ele lá no nosso primeiro componente, mas nada impede de eu chamar o reutilização aqui. Né? Eu posso até utilizar outra sintaxe, né? Não muda nada. Eu vou ter que fazer a importação aqui. Reutilização, from, reutilização.view. Eu vou ter que dizer que esse cara aqui agora tem componentes. Aí eu coloco aqui os componentes que ele usa, que é o reutilização. Então eu chamei agora, onde mostra a foto, também o componente reutilização. Aqui, galera, eu escrevi errado o nome do componente ali em cima. Corrigi. E agora, olha só, ele está aqui embaixo. Ele ativou nesse componente, mas nada ocorreu nos outros componentes que foram reutilizados em uma outra parte do nosso site. Então, cada um deles é independente e esteja aonde ele estiver, tá? Então eu queria mostrar essa questão da reutilização, que é muito importante, a gente vai utilizar isso em determinados pontos do nosso projeto também, e depois ele pode incrementar ainda com outros recursos que o Vue possui, né? Então isso aqui é mais um degrau na nossa subida, digamos assim, para aprender o Vue.js do básico ao avançado aqui nesse curso, né, que eu estou disponibilizando para vocês. Beleza? Então, galera, essa aqui foi a reutilização de componentes. Vou pedir novamente aí para tu que não é inscrito se inscrever no canal, deixa o like também, muito importante para mim, vai ajudar a compartilhar com mais pessoas esse vídeo no YouTube. Não esquece de ativar a sineta e também, se tu chegou aí de paraquedas nessa aula, dá uma olhada no resto do curso, tem bastante coisa bacana para tu aprender sobre Vue.js, tá? Desde o básico até um nível aí suficiente para tu criar um projeto de forma autônoma. E também tem os links aqui na descrição com os cursos do Hora de Codar, o blog e as redes sociais. Então eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!